para a ergonomia ficou claro e evidente que existe uma coordenação de equipe muito informal quando você trabalha num tipo de um CAPS, que é para doentes, né, para pessoas que têm distúrbios mentais crônicos e persistentes, tipo psicose, que você precisa ter uma coordenação de equipe muito forte, que as pessoas se ajudam, elas estão o tempo todo precisando olhar, se comunicar, falar. Então, assim, isso coloca uma demanda de transformação arquitetônica, de relação entre o grupo, de própria possibilidade de constituir mais as reuniões, o que vai ao encontro do que sai também do grupo de psicodinâmica. Que, no caso, foi o seguinte, quando a gente olha, né, para essa equipe que trabalha, né, falando agora tecnicamente, com psicóticos, trabalhar com, né, esse tipo de, né, problema, esse sofrimento, o profissional literalmente tem que permitir ser invadido emocional, afetivamente. Tem que ter profissionais que estejam efetivamente preparados para suportar, porque é bem disso, né? Trata-se disso, é de dar suporte, né? E ao mesmo tempo, né, o fundamental é ir estabelecendo limites, e limites que são necessários para que eles possam começar a discriminar entre aquilo que é da ordem, né, interna e externa. Do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, na hora que nós estávamos, né, conversando sobre essa vivência, era muito interessante a reprodução do que o Laerte falou agora em termos de uma coisa mais organizacional. Por exemplo, alguém lá tinha algum problema e soltava um grito, imediatamente todo mundo falava, é fulano de tal que deve estar tendo tal problema. E aí, dependendo da intensidade do que era dito, um deles saía, né, para ir lá intervir, certo? E depois voltava quando a situação era restabelecida. Ou seja, do ponto de vista, né, da intervenção psicodinâmica, a gente estava vendo lá naquele espaço a vivência mesmo, né, e o modo como eles viviam esse trabalhar que é tão dramático, é tão sofrido. E, ao mesmo tempo, o nosso diálogo com a ergonomia permitiu entender, né, a estruturação dessa equipe, do espaço, etc, etc. E na minha visão de tarefa, que eu defino o que as pessoas fazem, como eu vou avaliar as pessoas, eu vou avaliar pela quantidade de consultas, pelo ato técnico, onde a pessoa deixa de ser... Relatórios. Exatamente. Exato. E aí o diálogo é o seguinte, os resultados que a gente pode trazer também é no sentido de um diálogo que sobe também, dizer o seguinte... Há questões que não são desconhecidas e que não trabalhar dessas pessoas, e não é só na área de saúde pública, mas é em praticamente todos os setores, as pessoas fazem coisas que não foram previstas e prescritas, e se elas não fizerem, a coisa não anda. Aliás, é a definição de trabalhar, né? Exatamente. O que é o trabalho. Exatamente. Né? Então, eu acho que aí é um ponto fundamental. O grande problema que a gente tem que colocar para público é assim, que existe um trabalho que sumiu. Sumiu assim, olha, professora, se me permite, sumiu dentro de um certo discurso, né, inclusive, mas no real, né, não só continua existindo, mas esse trabalho é que continua fazendo com que haja produção. É aquela história, né? Um corpo, quando funciona bem, você nem percebe que o corpo está funcionando. E os órgãos que você tem entra um internos. cisco, você fala, opa, Tem agora é na dor, né? Que eu descubro que eu tenho olho. Ou seja, eu descubro a existência do trabalho e do trabalhar quando algo não funciona. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam o sucesso e o fracasso de uma intervenção. O sucesso ou insucesso da ação, até como nós que trabalhamos na academia, ele não pode ser medido com algo muito objetivo, que seria um indicador de quantos, por exemplo,
Parafusos ele apertou. Ele apertou. Quantos partos de adolescente, gravidez de adolescente eu evitei. Esse tipo de coisa que não faz sentido. Para nós é muito importante, em ergonomia, mas eu vou me permitir puxar alguma coisa da psicodinâmica, é o seguinte, o quanto as próprias pessoas incorporaram como conceitos. Então, só para ter uma ideia, nós estamos fazendo um projeto que é bastante interessante no Hospital Universitário, aonde se cria um comitê de melhorias que ele tem uma base forte em ergonomia, uma base forte em psicodinâmica do trabalho, mas ele está voltado para coisas no seguinte, só para você ter uma ideia, assim, eu vou comprar a rebimboca da parafuseta, né? A pergunta que tem que ser feita para quem vai comprar, não para o comprador final, mas para quem está pedindo também, qual é o impacto disso na atividade das pessoas, porque elas vão usar isso durante 10 anos, né? Nesse sentido, eu queria só retomar e frisar na ação, né, da psicodinâmica do trabalho, o importante é possibilitar um espaço para as pessoas falarem. Espaço de diálogo. A nossa experiência com o pessoal do HU, né, trouxe uma moça que já trabalhava há 14 anos, trabalhando numa UTI neonatal, que é uma situação triste, dramática, porque você está trabalhando com bebês, muitas vezes em estado terminal. Com risco. E aí ela tem que lidar com a mãe que fica lá, porque é permitido a mãe acompanhar o seu bebê, né? Imagina você acolher uma mãe que está lá angustiada, chorando, desesperada, vendo o seu bebê, frequentemente ali já com dias contados. Agora, ali, a família. Muitas vezes fica a família com aquela pressão, quando ela sai, a família já avança, e aí como é que está o bebê? Então ela tem que, né, pressão, esse impacto que vem de fora. Imagina ela sozinha fazendo tudo isso. Mas o que é mais importante, que eu queria frisar, é ela ter podido falar no meio, né, dos pares, um grupo de 8 a 10, né, auxiliares, em que cada um trabalhando em, né, áreas distintas, mas ouvindo essa companheira, e ela podendo ter esse espaço para, pela primeira vez, trocar essa angústia. Só uma palavra final. Pegando o que ele falou, colocar no espaço público é uma coisa importante para todos os lugares. É verdade. Então, por exemplo, rapidamente, você pega um engenheiro fazendo um projeto, isso eu já tive alunos estudando isso. Qual é a demanda deles? É que os outros colegas possam ver. Qual é a demanda quando você tem numa refinaria de petróleo, eu tenho uma tela para mim, é que todo mundo possa ver. Isso é interessante. A gente tem que reverter a forma de avaliar o trabalho das pessoas e revalorizar o coletivo, porque ficou muito tempo essa história do individual, do desempenho individual, e isso a gente sabe que os efeitos são nefastos, até a conformação do trabalho está virando cada vez mais individual. Aliás, o nosso também na universidade. Exato. É um escândalo, desculpa se usar esse termo, é um escândalo, porque a gente perde do que tem mais precioso no trabalho, que é a construção coletiva.